Então, Adélia, é uma alegria muito grande estar aqui com você hoje. Estou aqui com meus livros autografados, que eu tenho uma admiração muito grande. A Adélia é uma jornalista que se apaixonou pelo design. Pós-design foi uma paixão e Foi, o artesanato. exatamente. Foi e é um grandes paixões da minha vida. E você foi construindo essa aproximação e cada dia se aprofundando pelo Brasil, acredito que apaixonando-se pelo Brasil. E hoje, Adélia, você é o nome do jornalismo que fala e que representa o design, que se posiciona, que tem um posicionamento extremamente importante e que o Brasil escuta sobre o design. E para a gente é uma honra ter você aqui no Piauí, que eu diria que a gente está lá no início dessa história com o artesanato e com o design. O Piauí teve há pouco a Casa Cor, foi um evento muito interessante, mas a gente sente ainda um distanciamento das pessoas com a própria arte e cultura local. Adélia, esses anos de trabalho, de aproximação, o que você diz assim, o que traz para um povo, para uma cultura, essa aproximação? Por que vale tanto a pena esse caminho de se aproximar com sua arte, com sua cultura e com seu artesanato? Eu acho assim que a gente tem uma ligação atávica com o território no qual a gente nasceu ou no qual a gente vive, né? E agora, muitas vezes, a gente sofre um processo cultural de desenraizamento, sabe? De deixar a raiz e ser influenciada por outras coisas. Claro, sempre enquanto a gente está vivo, a gente está em eterna mudança, transformação, uma forma que vai se transformando, a gente vai captando outras coisas, né? Então, eu, por exemplo, eu nasci numa cidadezinha chamada Cássia, originalmente ela se chamava Santa Rita de Cássia, no interior de Minas Gerais. E depois, com 4 anos de idade, migrei para Ribeirão Preto com a minha família, 7ª filha. E aí fui fazer faculdade na Universidade de São Paulo, na USP, em São Paulo, e desde então estou morando lá. E eu acho que eu ainda sou aquela menina caipira, sabe? Que tem muito orgulho dessa cultura caipira, que é a cultura do interior de São Paulo e do interior de Minas, que agora até anda começando a ser valorizada. É uma cultura que foi muito estudada pelo grande crítico literário e intelectual Antônio Cândido. Mas eu continuo sendo essa menina do interior, bem da cultura caipira, a cultura da farinha de milho, uma cultura bem ali aquela coisa de bem assim, carne de porco, a gente sempre que vai se referir à identidade, a gente tem esse costume de falar dos hábitos alimentares que nos marcam bastante. Eu continuo sendo essa pessoa, mas ao mesmo tempo eu sou uma cidadã do mundo que viaja para cá, viaja para lá, que tem experiências, que tem coisas. Agora, se eu me desconectar dessa coisa de onde eu venho, eu acho que eu vou ficar sem saber para onde eu vou. Então, como eu disse hoje, a gente teve uma fala, né, há pouco, na Universidade Federal do Piauí, seminário Detalha, promovido pelo curso de arquitetura e tudo, e eu falei disso, né, que de onde eu vim não me limita para onde eu vou. Mas sem essa base eu não consigo ir. E eu acho que a gente aqui no Brasil, como em outros povos também, que sofreram um processo muito intenso de colonização, muitas vezes a gente fica com um complexo de inferioridade, sempre querendo mirar na metrópole, né? Então, nos centros do chamado poder. Então, na área do design, a gente tem um centro importante que é Milão. Na área da moda, a gente tem Paris, a gente tem a Nova York, vamos ver. E eu acho que é muito bom a gente ter esses contatos todos, mas a gente precisa estar ancorado
e perder esse complexo de inferioridade de povo colonizado, e esse complexo, como o Nelson Rodrigues chamava, de vira-lata, né? Eu acho assim que cada um de nós tem a sua identidade, de onde veio, a sua raiz, e eu acho que a gente só só nos enriquece mergulhar mais nisso para ir atrás do que a gente para a gente ter uma originalidade e uma coisa de fidelidade a nós mesmos, sabe? E sem vergonha de ser quem somos. Porque às vezes eu vejo na casa, tem um movimento muito assim, eu vou pegar o que é a tendência, o que é, e me escoro nisso e vou abrir mão de me expressar, porque qual é esse meu passado? Não tem valor e tal. E eu acho que não, acho que a coisa boa é esse diálogo mostrando quem a gente é. Isso, na palestra hoje você mostrou um trecho que a casa é esse espaço de expressão onde algumas pessoas buscam apresentar um status, ou você pode procurar, né, são dois caminhos, né, que a gente falou muito nesses caminhos, que quando você vai ter sua casa, construir, você pode ter o caminho desse lugar que tem uma identidade, que é referente a um local, que tem histórias, valores que você traz e que vão ser passados, ou às vezes as pessoas caminham por uma estética copiada, né? E a pergunta vai ser meio que inverso. O que essas pessoas perdem, né? A não ter casas com a sua própria identidade ou mesmo uma relação afetiva com a sua própria história e com a história do local de onde elas vêm ou estão. Eu acho que elas perdem, em primeiro lugar, a conexão consigo próprias, com suas histórias de vida, com as histórias da sua própria família e tudo. E eu não sei se você lembra, lá na palestra eu citei uma pensadora que me influenciou muito. Eu tive o grande privilégio de conviver durante umas 2 décadas da minha vida com uma grande arquiteta, designer de interiores, decoradora, curadora, pesquisadora de arte, Janete Costa, pernambucana, que fez mais de 10.000 casas como designer de interiores, fez centenas de hotéis também, e muitos espaços públicos, inclusive aqui no Piauí, fez edifícios públicos, ela com o marido, Acácio Gil Borsoi, um arquiteto importante e tudo. E a Janete, ela falava, eu já escrevi muito sobre ela, a entrevistei, né? E ela fala dessa coisa da casa que reflete só o desejo de status de quem habita. E que é quase que você compra, entre aspas, uma tradição. E a própria Janete, ela conta que o início do processo dela foi um início de negar suas próprias raízes. Ela falava assim, nossa, eu queria ter tido geladeira na minha casa quando menina, mas eu precisava tomar água do pote de água. Eu queria uma boneca industrializada, mas eu precisava brincar com as bruxas de pano, né, compradas nas feiras ali por ali. E que isso para ela era um motivo de um constrangimento, de uma vergonha. E que só quando ela se distanciou disso, ela começou a fazer o curso de arquitetura em Recife, depois ela foi para o Rio. E aí, ao voltar, e ela teve uma encomenda do então governador do Rio Grande do Norte para fazer um museu, e ela propôs um museu de arte popular e começou a pesquisar. Aí foi só aí que ela se deu conta da imensa riqueza dessa obra. E você sabe, eu acho que nos últimos 5 anos, 10 anos, a gente está vendo uma mudança, a gente está assistindo ou também promovendo uma mudança muito grande, porque essa arte é a arte que tem nos falado mais ao coração. Eu estou falando disso não só do meu ponto de vista, que eu já era assim há mais tempo,
Mas eu vejo muitas pessoas nas feiras de arte, na SPArte, você vê, os museus mudaram bastante a orientação e a gente está vendo muito essa coisa do pensamento decolonial. Não vamos nos centrar, não vamos deixar mais que esse pensamento eurocêntrico nos oriente. Vamos buscar um pensamento a partir do lugar em que a gente se encontra. E eu acho que hoje você verifica isso em todos os campos. Eu gosto, como a gente se alimenta todos os dias, alimento é uma coisa muito importante, é sempre uma referência boa, né? Até alguns anos atrás, os restaurantes premiados, chiques, badalados, eram os restaurantes da chamada cozinha internacional. Então você tem um filé Chateaubriand, que você vai ter num restaurante de qualquer país, você tem um estrogonofe, um prato, um coquetel de camarão, ou enfim, preparos, muitos da culinária francesa ou da culinária italiana e tudo. Ou seja, culinária europeia, né? E a gente adquirindo esse hábito. E hoje, quando você vê os rankings dos prêmios dos melhores restaurantes, são restaurantes dedicados a ingredientes locais, frescos, e a reinvenção da tradição culinária. Não precisa ficar só restrito àquilo que já era, mas você pode recriar, né? Tem um chefe em São Paulo, Alex Atala, é um chefe bastante premiado, muito interessante, aliás, com uma pesquisa muito grande também da culinária amazônica. Ele fala que um dos pratos dele leva jabuticaba e o wabi-sabi, porque esses dois ingredientes só se cruzam numa cidade como São Paulo, que tem uma influência japonesa tão grande e que tem a jabuticaba, uma fruta brasileira. Então dá para a gente ir fazendo e reinventando as tradições com base nesses novos cruzamentos, nas novas culturas que a gente vai se encontrando. Exatamente. Adélia, você falou uma coisa que eu fiquei, de fato, a consciência de que somos colonizados é muito importante. Né? Assim, eu acho que está na nossa educação uma visão de colonizado. Sim. De quem olha mesmo para a Europa, até a importância que nós damos à história do mundo, ela se passa na Europa e a partir daquilo é que a gente compreende o mundo. Né? E aí eu fico pensando o seguinte, primeiro vi essa consciência, e tem uma outra consciência que quando você falava eu também pensei, é de que o Brasil são muitos Brasis e que essa é a grande riqueza desse lugar. Sim. Que você fala, quando você está falando aí a história da própria Janete Costa, né, que ela estava naquele Brasil e ela achava que era outra coisa, que ela tinha olhado, mas que tinha uma certa vergonha da história. No início, né? E depois ela faz essa descoberta. Você também hoje trouxe na palestra uma outra pessoa que é muito importante para a história da arquitetura e da arte brasileira, que é a Lina Bobardi, que também vem com uma visão europeia, porque ela é italiana, e ela chega e descobre esse valor. Como é que a gente faz para esse brasileiro e para esse nordestino e para esse piauiense ter essa visão, ter essa consciência de que existe muitos Brasis, que o Piauí é uma parte do Brasil, que ela não é nem o Ceará, nem o Maranhão, nem o Sul, mas que ela pode contribuir para essa brasilidade? Eu acho que temos um trabalho grande aí a fazer no campo da comunicação, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Você está me entrevistando, a gente está conversando sobre ideias, a gente está refletindo juntas sobre uma situação. Então essa é a primeira coisa, né? Eu acho que tem, assim, a gente pensar nesses assuntos. E isso vai envolvendo uma educação do olhar, vai envolvendo uma coisa de um conhecimento. Quantos amigos a gente tem que vão, eu fiz um circuito agora na Provence, estava lindo e tudo, eu fui para Toscana.
olha, peguei, comecei ali em Firenze, depois não sei o quê, não sei o quê. E quantos outros vêm para a gente e falam assim, olha, eu fiz o circuito dos ateliês de barro e madeira no interior de Alagoas, ou no interior de Minas Gerais, ou o circuito do têxtil no interior de... E são coisas lindas. Então eu propus hoje que a gente saia desse chamado circuito Helena Rubinstein, como tem isso na diplomacia, que são Nova York, Paris, Londres, e quando você fala do design você junta também Milão, mas sair desse e ir também para Tracunhaém, para o Oiapoque, para a Ilha do Ferro, para Pirenópolis, para Ouro Preto, o sítio do Mocó em São Raimundo Nonato, né? Você citou esse lugar e que poucas piauienses eu acho que sabem. Então, até o sítio do Mocó fica bem assim, bem nos portões, né, do Parque Nacional da Serra da Capivara. Ele fica no município de Coronel José Dias. E eu fiquei encantada. Eu fui lá em julho, né? A gente está fazendo essa conversa em setembro, foi há pouco tempo. E eu quero voltar, porque eu vi ali uma coisa muito viva, muitos moradores. Tem uma vida comunitária que foi bastante influenciada por todos os benefícios que a Niede Guidon fez na região, ao valorizar esse patrimônio cultural da humanidade, mas também procurar as alternativas de geração de renda para essa população, um ensino muito diferenciado, muito... Então você vê muita gente lá com uma formação implementada pela doutora Niede, com muito discernimento, com muita informação, uma formação realmente robusta, sabe? E aí eu acho que a gente vê ali naquele local, eu vejo um potencial tão grande, eu fiquei muito emocionada lá, sabe? Porque é muito bonito e assim a gente vê vários moradores dedicados a... Eu tenho às vezes uma ocupação principal, empregado nisso, ou dono, ou trabalha de garçom aqui, mas se dedicam também à criação, seja em cerâmica, seja em madeira, seja em outras coisas, é uma pintura. Então eu não sei, eu vi assim uma coisa muito linda, até me identifiquei muito com um artesão local chamado Gilderlindo. Ele está no Instagram como IAIE Artes, essa parte aí, nem sei se é... Vou procurar e colocar aqui para a gente divulgar. Isso. E assim, você vê aquela força criativa. Ele estava fazendo um trono para a ópera da Serra da Capivara, que era um trono que se referia ao tema da ópera esse ano, 2024, que é o tema da onça, né? Que é um animal que ele trabalha bastante, tudo de uma forma muito realista. E que eu acho até que ele tem um caminho que ele pode se desprender desse hiperrealismo e ir para outras coisas, dando mais vazão à imaginação mesmo. Mas você vê assim, uma força, sabe? Uma coisa que... E aí eu vejo quantos artistas será que deixam de existir como artistas porque falta um olho de alguém para pegar esse cara e colocar ele no devido lugar e falar, olha, você vai fazer um trono para a ópera, ou como arquitetos fizeram, nós vamos levar a sua criação para Casa Cor Piauí, né? Eu fiquei bastante feliz com o que eu soube da Casa Cor pela primeira vez, né, esse ano aqui. Eu acho que já tem essa referência maior dos materiais locais, das técnicas locais e dos artistas locais. Tata, a gente está caminhando nessa aproximação com o público, com o mercado, com as pessoas, né? E que todo mundo possa realmente se aproximar dessa ação que é única, né? A gente, Adélia,
o indivíduo como único. E a história desse Piauí, que tem também uma história única, que a gente sempre gosta de lembrar. O Piauí, ele é diferente dos outros lugares do Nordeste, porque ele não veio do litoral, ele vem do interior. E essa história é muito própria. E parece que você falar, e as pessoas passam até a se entender melhor. Porque existe esse vínculo que é diferente, que a gente cada dia possa existir como um piauiense que tem orgulho, que respeita a sua arte, que admira, né? É muito, muito importante. Adélia, para fechar, eu queria tocar numa parte que é sobre a mulher. Eu assisti sua palestra do MoMA sobre o trabalho das mulheres. Já vi você falando em algum documentário que eu não vou lembrar o nome agora. E aí eu quero saber da importância de ser mulher nessa sua trajetória e desse olhar, porque você viveu muitas histórias de mulheres. E quando você trouxe nessa aula do MoMA, eu mesmo já conhecia Janete Costa e Lina Bobardi. Você trouxe outros nomes tão potentes do Brasil. E assim, a pergunta é sobre a tua história como mulher, se você faz esse link sobre a presença da mulher nessa caminhada de construir esse lugar também para ela junto à arte, ao artesanato, ao design. É um lugar diferente ainda, infelizmente? Eu acho assim, bom, primeiro foi muito legal que o MoMA tenha feito esse ano uma exposição sobre design latino-americano, que não é um tema muito corrente nos museus fortes internacionais, né? Nem aqui, né? A gente não conhece o design argentino, o design mexicano ou peruano, a gente conhece muito mais lá longe do que aqui dos nossos vizinhos. Aí o MoMA fez essa exposição e fez um ciclo de palestras relacionado a essa exposição e me convidou para falar num dos dias sobre mulheres, Women Shaping Design, né, dando forma ao design. Eu falei pelo Brasil e uma curadora, Ana Burkhardt, falou pela Colômbia. E aí, para preparar, eu já tinha muitos nomes, mas foi como se eu estivesse puxando o fio de um novelo e esse novelo não acabava. Eu fiz, no fim, 17 nomes, aí restringi para apresentação para 12, começando há 100 anos atrás, com uma tapeceira, Regina Gomes de Graça, que foi quem fez a tapeçaria para a primeira casa, a Casa Modernista, que o Gregory Warchavsky fez em São Paulo nos anos 1930. E a Regina foi uma grande artista têxtil, né? Uma grande artista do movimento modernista no Brasil. Só que toda vez que alguém fala sobre a Regina, fala assim, a Regina, esposa do John Graz, irmã do Antônio Gomide, ela como se ela não existisse por ela. Ela sempre existe como esposa do John Graz e como irmã do Antônio Gomide. Então, começando daí, eu fui puxando um fio, né, que foi levando para outras iniciativas têxteis. E aí fui indo para, eu acho assim, a gente, mulher, a gente foi durante um tempo confinada assim, ao espaço doméstico. E esse espaço doméstico muito ligado a coisas de mulherzinha. Fiar, tecer, bordar, tricotar, crochetar. Isso era visto como uma coisa assim, para você fazer nas quatro paredes da sua casa, no recato do lar, no abrigo do lar. E a gente acabou tendo pessoas, eu acho que um pouco da desvalorização histórica que existe desse suporte têxtil tem a ver com ele ser uma coisa ligada ao gênero feminino. Então, é uma coisa está imbricada na outra, né? Mas então eu falei sobre a Regina Gomes de Graça, aí falei sobre a Casa Caiada, uma iniciativa de Pernambuco, Guiomar Marinho, uma grande tapeceira do Ceará. Aí fui para Faigo Strower, uma grande gravadora, artista plástica que fez estamparia em tecido, arte nativa aplicada. Aí fui para o mobiliário, Ana Maria Niemeyer, a única filha do Oscar Niemeyer, que
fazia o design dos móveis e o design dos interiores, só que a gente só lembra o nome do pai, e assim por diante, né? Até chegar, né? Eu peguei um período de 1940 a 1980. E é incrível a invisibilidade a que essas mulheres foram relegadas, né? Muitas delas, por exemplo, a gente teve um grande design no Brasil, que é o design do popular orelhão, que a gente teve orelhão de norte a sul do Brasil, foi uma coisa muito importante para a democratização do acesso à telefonia em território nacional, nos confins lá de não sei onde, até as grandes cidades e tudo, e ainda existem vários. Hoje você tem a telefonia móvel, o celular funcionando super bem, muita gente tem acesso ao celular, né? Mas ainda existem os orelhões. E essa, por exemplo, criadora, Xu Ming Silveira, que foi uma arquiteta importante também, o nome dela desapareceu. Muita gente até saiu em algumas exposições o crédito de um homem como sendo o autor do design do orelhão. Então, eu acho que a gente tem que reverenciar e tirar este véu que encobre essas iniciativas. E aí, assim, comigo, né? Você sabe, eu sou jornalista, trabalhei em veículos de comunicação, tipo Estado de São Paulo, 8 anos, em jornal diário, fui editora também na TV Globo, na TV Cultura, mas eu fiz jornalismo feminista também. Eu editava um jornal chamado Mulherio, um jornal bem feminista, no início dos anos 80, e depois dirigi um programa na TV Cultura chamado Palavra de Mulher, que era uma procura de um olhar feminino sobre as coisas do mundo. Então, eu acho que da trajetória de cada uma de nós, mesmo que a gente não tenha tanta percepção consciente disso, o fato de ser mulher fechou algumas portas, ou a gente precisou se impor silenciou melhor, algumas falas, silenciou algumas falas. E eu acho que a gente está vivendo um momento especialmente rico, né, no país, em que a gente está contestando isso e assim, eu tenho direito à minha própria voz. Você tem direito à sua própria voz, quem está nos assistindo também. E é dessas múltiplas vozes que vai sair, né, o nosso canto, o nosso... E aí eu me lembro de uma coisa, a gente, nesse sistema assim, internacional das artes, é difícil a gente furar esses bloqueios, né? Por isso que eu achei legal ter falado no seminário do MoMA. E é difícil, por exemplo, você ver uma atriz como a Fernanda Montenegro, que coisa, que mulher, que atriz, né? E ela deveria merecer muito mais, ela merece muito mais prêmios do que ela já obteve. E assim, mas então a gente tem muito pouca vez. E uma vez teve o Walter Salles dirigiu o filme Diários de Motocicleta e o Jorge Drexler, que é um compositor uruguaio, ganhou como melhor trilha sonora no Oscar. Só que na hora da cerimônia do Oscar, eles não colocaram ele para cantar, para performar, porque ele é um artista desconhecido, latino-americano. O Antônio Bandeiras foi no lugar dele. Isso, para mim, foi uma violência tão grande naquela época. Eu falei assim, meu Deus, o cara que é premiado, ele não tem direito à sua própria voz. Então, eu acho que muito do que eu tenho feito na área do design, esses já 40 anos que eu estou nessa área, né? Para que a gente tenha direito à nossa própria voz, nós brasileiros. E eu acho que nós brasileiros, cada um também na sua região. Eu acho que nós sudestinos temos muito preconceito em relação aos nordestinos. Inclusive eu tenho usado muito essa expressão agora sudestino, que soa um pouco estranha, né? Porque generaliza, da mesma forma que a gente generaliza. E olha as diferenças que existem entre Maranhão, Piauí e Ceará, para pegar três que são vizinhos. São muito diferentes.
E o que o Piauí tem a ver com a Bahia? O que a Bahia tem a ver com Pernambuco? Eu vejo muitas coisas que unem, sim, mas muitas coisas que separam, são personalidades, e Alagoas ali, um enclave, assim, uma coisa tão rica, tão própria, Então, mas a gente lá, tudo é do norte, tudo nem é nordestino, é norte, são os nortistas, e eu acho que isso revela um desprezo também. E para mim não, para mim eu quero celebrar essa diversidade e quem sabe levar os meus companheiros sudestinos a tirarem essa coisa desse desprezo e celebrarem essa imensa riqueza. Essa diversidade, a pluralidade que existe no Brasil, né? Eu acho que esse é o nosso, assim, na real, a nossa principal riqueza, porque a gente tem muitos problemas, cada um na sua profissão, né? Eu acho que deve ser uma procura, o exercício profissional como exercício de cidadania. Então, a gente, através da profissão, tentar gerar um mundo melhor, um mundo mais justo, um número menos desigual, um mundo mais amoroso, mais respeitoso, né? E que eu acho que se a gente celebra essa imensa diversidade que a gente tem, cultural, é um caminho para a gente seguir nessa visão. Essa história, construir essa história brasileira, né? Que ainda a gente diz, só está começando porque a gente parece que cada dia ainda está se construindo, né? Eu vou te agradecer muito pela disponibilidade dessa conversa, ter vindo ao Piauí, dividir com a gente essa história e principalmente assim dentro da Universidade Federal. É muito importante trazer essa conversa e aproximar as pessoas de uma visão. Você vê que mexe com as pessoas, você vê um olhar novo teve uma frase muito interessante de uma das meninas que assistiu, que ela disse: ai, agora eu tô achando que eu não sou doida, né? Porque, tipo, a gente se encontrar, pessoas que têm um pensamento e que às vezes se acham até um peixe fora d'água por pensar diferente em um local. E essa aproximação, e obrigada por dividir com a gente tanta história. E siga nessas conversas com diferentes pessoas, ajudando a gente a pensar sobre o nosso cotidiano. É isso que a gente quer. Obrigada, muito obrigada mesmo. Minha mão tá gelada. Obrigada mesmo.